na garagem. Ele tem até aula de Hebron antiga, talvez do Berlofa, sobre isso. O outro livro que eu quero recomendar aqui para vocês, primeiro é esse aqui, acho que não dá para ver direito, mas eu vou ler para vocês aqui. É um livro chamado Eclesiogênese. Eclesiogênese é a reinvenção da igreja, de Leonardo Boff. Leonardo Boff é um dos principais teóricos que vão trabalhar esse conceito, né, de igreja, de eclesiologia dentro da teologia da libertação. E a obra que eu quero indicar de fato, eu até indiquei uma vez para a Adele, não lembro agora, mas eu penso que é uma obra que todo mundo deveria ler, chamada Carisma e Poder, também do Leonardo Boff. É o livro até que está entre os livros considerados 10 livros mais polêmicos de teologia já produzidos no Brasil. Esse livro rendeu para o Leonardo Boff o silêncio obsequial, que é onde a Igreja Católica determina que ele não pode mais falar sobre igreja. E ele fica nesse processo, se não me engano, durante 10 anos, até a eleição do Papa Francisco, onde libera ele desse silêncio. Ele pode voltar a falar sobre. Livro Carisma e Poder. É um livro considerado extremamente subversivo, até mesmo dentro da estrutura católica, que é bem mais livre, né? O pensar é bem mais livre, mas é um livro que é considerado um risco para a igreja, instituição, seja ela qual for, porque subverte completamente a lógica dos estudos anteriores sobre igreja. Então, Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff, você vai encontrar em sebo, qualquer sebo que você for na sua cidade, você for na área de teologia, você vai encontrar um monte de coisa católica, né? E você vai encontrar esse livro por R$ 10 ou R$ 5, com certeza. Todo sebo de livros que eu vou, eu encontro esse livro vendendo. Então, procurem. Só a Adele botou o joinha, né? Eclésia, essa palavra, ela não tem um cunho religioso. Eclésia é uma expressão, é um termo político, e na Grécia Antiga era... O que era eclésia? Que o cristianismo vai se apropriar futuramente, posteriormente, dessa palavra. A eclésia era um momento na Grécia Antiga considerado a plenitude das instituições democráticas. O que acontecia quando se havia uma eclésia? Uma eclésia. Primeira palavra, eclésia, vai significar bruscamente chamados para fora. A gente, caraca, de ouvir, né? Assembleia, né? Esse encontro era um ato político onde pessoas se reuniam no centro das polis, dos centros urbanos, né, das cidades gregas, para discutir política, para se discutir democracia. Eles discutiam leis, guerra, paz, né, que é a Pax Romana, questões financeiras e o exílio para pessoas consideradas perigosas. Esses temas eram decididos nesses espaços. Porém, nem todo mundo podia participar desse espaço. Um espaço tão importante, considerado a plenitude da democracia. Apenas homens e homens livres podiam participar. Homens com mais de 18 anos podiam participar. E se você tinha que ser cidadão. Não entendi, mas tem a ver com um pouco com isso que eu estou falando, porque você tinha que ser ateniense, nascido de um pai ateniense e de uma mãe ateniense, né, ateniense, Atenas, para ter legitimidade e poder participar da eclésia. Quem não podia participar da eclésia? Mulheres, mesmo se fossem atenienses legítimos, nascidos de pai e mãe,
não poderiam participar, escravizados não poderiam participar, crianças não podem participar, e os que eles chamam de metecos, não sei se a pronúncia é essa, metecos são estrangeiros, pessoas que de outros lugares, né, de outros países, cidades, culturas que estavam morando, né, na Grécia não podiam participar. Então a gente percebe que essa expressão, esse termo, que a igreja do movimento de Jesus vai se apropriar depois, ele é ressignificado. Isso é muito simbólico. Eu quis começar dessa forma para mostrar que nas dimensões do evangelho, o que está vigente, ela necessita de ser transformado. Aquilo que é restrito tem que ser aberto, acessível para todos e todas. Porque quando a gente pega a eclésia, chamados para fora, a igreja do movimento de Jesus, a gente percebe isso na própria Bíblia, a gente vai ver essas tensões, né, da igreja de Jerusalém com a igreja gentílica, já com o discípulo Paulo, né, o apóstolo Paulo, onde a inserção de gentios, principalmente uma galera que era escravizada, a gente vê isso lá em 1 Coríntios, né, a questão da ceia ali, que os escravizados chegavam depois para comer e não tinham o que comer. Então, a gente percebe que na Igreja de Jesus há mulheres atuantes nas lideranças. Eu já falei em outros momentos que as escavações, né, a arqueologia, chamada arqueologia cristã, que trabalha escavando, né, procurando trazer essa história à tona, é encontrado essas atas das igrejas primitivas, onde os nomes femininos estavam sempre, 98% dessas atas, lideranças, pastoras, diaconisas, presbíteros, eram todas mulheres, e a maioria esmagadora da membresia. A igreja era composta, na sua maior parte, por mulheres e crianças. Ou seja, a gente já vê aqui uma inversão dessa lógica do termo quando surge. No cristianismo, a eclésia vai ganhar uma conotação teológica, né, da comunidade de Jesus, que a gente sabe que eram conhecidos como os do caminho, né? E depois as pinhatas ainda eles vão ser chamados de cristãos, algo assim. E o fundamento, você pode anotar isso para você pesquisar depois, tirar essa dúvida, ok? Eu trouxe algumas passagens bíblicas aqui, duas, na verdade. A primeira é, para você anotar, é 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Versículo 12, verso 12, do 12 ao 27, que vai tratar do corpo de Cristo. Toda vez que você estava na sua igreja conservadora e falava sobre unidade do corpo de Cristo, tenho certeza que usavam esse versículo na justificativa para falar sobre a unidade e diversidade da igreja cristã. E o capítulo e o verso de 1 Pedro 2, do 9 ao 10, que vai falar da igreja como povo de Deus, a sua vocação e santidade. A gente tem hoje, por exemplo, abrindo uma aspas muito rápida aqui, na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja que foi fundada, né, no século XVI pelo escocês John Knox, né, que era discípulo de Calvino na Igreja de Genebra. A Igreja Presbiteriana até hoje, por exemplo, se você tem uma comunidade, um espaço onde se reúne 10, 20, 30 pessoas, 40, se não tiver um pastor, um homem, na Presbiteriana mulheres não são ordenadas, se você não tiver um homem que é o pastor, essa comunidade não é considerada uma igreja. Ela só é igreja quando tem a figura masculina de um homem como pastor. Fora disso, ela é uma congregação. Eu passei por essa experiência na época do seminário presbiteriano, onde eu fui realocado pelo meu pastor na época para ficar numa congregação dentro de uma comunidade em Campo Grande, onde tinha uns 40 membros e a gente não era uma igreja. A gente era uma congregação e quando eu fosse ordenado ia se tornar igreja, mas eu fui, enfim. A igreja ela tem na sua vocação o que a gente chama de missão.
E eu trouxe 4 pontos para a gente conversar um pouco. O primeiro é o querigma. Alguém já ouviu essa expressão? Já ouviu esse termo? Querigma. Eu adoro essa palavra. Quando a gente estuda teologia, a gente começa a ter aula de grego, e eu sou péssimo, horrível. Quando aprendi essa palavra querigma, o que significava, não tinha uma pregação que eu não falava essa palavra querigma, porque no grego, blá, 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 querigma é anunciar a boa nova. O querigma, ele tem essa proposta de ser essa dimensão do revestimento de poder para pregar o evangelho. Isso aqui já traz uma conotação, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha, que o querigma, como primeiro ponto, sendo trazido geralmente nos seminários de teologia pelo Brasil, e para a maioria das faculdades, como o ponto mais importante da eclesiologia. É pregar o evangelho. Isso fala sobre forma oral, anunciar o Cristo como a morte e ressurreição de Cristo, como nosso único e legítimo Salvador, que salva, cura, liberta e voltará. E em segundo ponto, eles falam que é a diaconia, ou seja, na concepção das igrejas, quando você estuda sobre eclesiologia, pregar, anunciar o evangelho é mais importante do que a diaconia, que é servir. E a gente, acho que na nossa experiência de igreja, a gente percebe que é isso, geralmente, não é? É melhor ir para o céu de barriga vazia do que ir para o inferno de barriga cheia. Vocês já ouviram isso? E quando o próprio Jesus diz que o Filho do Homem, falando de si, não veio para ser diaconado, mas para diaconar. Jesus está falando que ele veio com um propósito, e o propósito dele era a diaconia. Mas para a eclesiologia clássica cristã não é o mais importante. A diaconia, ela especialmente, preferencialmente, ela é para serviço dos pobres e excluídos. O outro ponto é a koinonia. Koinonia, acho que a galera deve ter ouvido, hein? Koinonia é sobre viver em comunhão. A koinonia é o que a gente faz tanto de forma remota, online, ou presencial. É viver essa fraternidade. É um ponto que eu acho essencial para se viver as dimensões do evangelho, que é a comunidade, ter comunidade. Quando eu falo isso aqui, opinião minha também, não estou falando sobre igreja da forma como a gente entende instituição igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, não significa uma instituição ou um templo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, pode ser você e sua família, você e seus amigos. Você e aqueles que vocês criam uma dimensão de uma afinidade, de relacionamento, onde cria-se ali um grupo social que pensa, né, de forma semelhante. Koinonia. E o outro ponto é liturgia, que é a celebração da fé, né? O alimentar nossa vida no espírito e tal. Isso é um ponto que eu acho que a gente pode conversar ainda hoje. Eu não vou demorar muito, porque eu acho que é importante a gente trocar essa ideia, a gente entender o que é esse monstro e essa bênção que é a igreja, né? Eu gosto muito de falar, eu até falei essa semana com alguém, um jovem pastor, que fui discipulado por mim inicialmente, hoje ele está pastoreando há um ano uma comunidade de fé afirmativa, inclusiva. Ele era membro da igreja Betânia, né, Sulacap, e eles foram expulsos da igreja porque ele montou um grupo na igreja, um ministério afirmativo LGBT, e a igreja decidiu em assembleia que eles deveriam sair da comunidade. Uma igreja no nosso campo que se dizia progressista, por exemplo. Eles formaram essa pequena comunidade chamada Casa, e se reúnem, é uma bênção.
A gente tem alguns modelos, né? Alguns modelos eclesiológicos, por exemplo, igreja, instituição, estrutura, sacramento, culto, clero, templo, hierarquia. Igreja, eclésia, o estudo da igreja, quando se pensa a partir da instituição, é importante se pensar a partir disso também, porque uma vez, há muitos anos atrás, eu questionei um post do Berloffa. Eu nunca nem conheci o que era garagem direito, e ele fez um post falando sobre cristianismo e falando o que era o cristianismo. E eu comentei e falei que ele estava redondamente enganado, porque ele estava descrevendo na fala dele o que é cristandade. E cristianismo, o prefixo ismo conota movimento histórico ali, de cristandade se trata desse momento que a igreja se torna uma instituição hierárquica, uma estrutura. Não é a mesma coisa. Não sei se ele me xingou na época, como ele costuma fazer com as pessoas na rede, mas enfim. A gente tem que saber separar isso. Eu sou contra a estrutura? Eu não sou contra a estrutura. Eu entendo que a estrutura é importante para servir a igreja. Quando a igreja serve a estrutura, a gente tem um problema. Próprio Jesus, se não me engano, no livro de Mateus, não sei se vou lembrar aquela passagem que ele fala, não, ninguém é vosso pai, senão aquele que está no céu. Ali é uma discussão sobre a igreja e suas hierarquias para aqueles que queriam ser donos da igreja. O dono da igreja é o Espírito, né? Não tem que ter hierarquia. Se as instituições do mundo são hierárquicas, a igreja vai dar a resposta subversiva da dimensão desse lugar onde as hierarquias têm fim, onde se vive relações horizontais. A igreja também pode ser vista nos modelos eclesiológicos como serva do mundo, sinalizando o reino de Deus, que é através da justiça que promova a transformação social. A igreja também tem que ser vista como uma igreja peregrina, que caminha de forma histórica, marcada por desafios do nosso tempo, de cada tempo, e esperança. Vocês, hoje, isso aqui é só um básico resumo para a gente pegar uma ideia do que seria essa natureza da igreja. Eu quero que agora vocês, por exemplo, eu vou dar a segunda parte dessa aula em outro momento, mas eu queria que vocês falassem, trouxessem para mim o que vocês pensam a respeito do que é a igreja, entendendo essa subversão dessa lógica da eclésia, do grego antigo, e por que a igreja cristã usa o mesmo nome e deve, né, funcionar, experimentar uma realidade inversa do que foi criada. E se, por exemplo, se vocês entendem se a igreja da garagem vive essa subversão ou não, acho importante a gente poder trazer críticas mesmo ao lugar onde a gente se reúne e chama de igreja. A crítica vai fazer que a gente reflita, que a gente cresça, que a gente se transforme. Eu queria ouvir também de vocês sobre essa inversão na teologia eclesial clássica de querigma como pregação do evangelho é mais importante do que, de fato, a diaconia, por exemplo. E talvez ouvir vocês dentro dessas dimensões da experiência individual de cada um na igreja. Por que eu pergunto isso? Porque a garagem, por exemplo, tem um perfil de agregar pessoas muito machucadas, que viveram talvez a vida inteira dentro de comunidades de fé que eram oprimidas, e tenho certeza que vocês tenham boas histórias para contar. Quero fechar o microfone e quero ouvir vocês. Hoje não é aquilo assim, eu tenho uma pergunta, eu quero ouvir de fato vocês e a gente vai trocar essa ideia. Beleza? Cassi, antes disso, coloca aquela imagem que eu te pedi, será que rola?
Consegue? Alguém já viu essa imagem antes? Essa imagem muito famosa, circula em muitos lugares na internet, é sobre as comunidades eclesiais de base, que é um movimento de educação popular que surge dentro da teologia da libertação, tem uma ênfase grande no Brasil e é um dos pressupostos que vão dar origem, por exemplo, juntamente com a luta do MST e a luta dos sindicatos, que vai surgir, por exemplo, ali o partido político chamado PT, Partido dos Trabalhadores. A comunidade eclesiais de base trabalha na perspectiva popular de educação baseada em Paulo Freire. São freirianos. A gente tem pouquíssimas comunidades eclesiais de base atuais ainda funcionando no Rio de Janeiro, mas em outros estados são bem, né, são muito conhecidas por essas pequenas paróquias, congregações católicas inseridas em lugares periféricos onde se trabalha uma educação popular, alfabetização, essas coisas, inclusive dentro de assentamentos de MST também. Eu acho sensacional porque eu penso na minha concepção que isso sintetiza muito o que é a igreja e propor, né, que a gente possa refletir uma eclesiologia, uma igreja que seja de fato sinal concreto, histórico do reino de Deus, antecipando, né, a eternidade para a vida aqui e agora, a partir desses pontos. Que primeiro a igreja reúne os pobres, eu vou ampliar aqui o horizonte, que a igreja reúne todo aquele que é violado em qualquer dimensão da vida, deveria se identificar com esse grupo chamado igreja. Celebra a vida, a vida e a fé, organiza o povo para a luta. Lembra do termo eclésia? Se reuniam no centro das polis para discutir questões políticas, né? Então, a igreja, sim, é um lugar para se discutir política. A igreja é um agente político e as pessoas que formam essa comunidade de fé, uns 2 ou 3 estão, são sujeitos políticos. E pensar política também de forma partidária. Não estou falando sobre vinculação a partidos, isso aí é de cada um como cidadão, mas sobre a gente entender que esse lugar é um lugar também para se organizar as lutas sociais, as pautas sociais. Lutar por direitos, aqui está bem pequenininho, né? Terra, escola e saúde. Quinto ponto, esse lugar, a igreja, partilha tudo para com todos, né? Tem aquele texto de Atos, né? Fala um pouco sobre isso. É uma igreja que reivindica, exige, estuda a Bíblia, a realidade. Eu até falei isso hoje no trabalho. O cara me perguntaram assim, como é que faz para ser um bom pregador? Eu falei, não sei, eu não sou um bom pregador. Mas aquela frase famosíssima do teólogo alemão Karl Barth, do início do século XX, ele fala o seguinte: todo pregador, pregadora, né, vamos ampliar, tem que ter uma Bíblia na mão e o jornal de hoje na outra. Ou seja, isso é hermenêutica. Todo discurso bíblico tem que ser contextualizado com a realidade e desafios atuais. É uma igreja que denuncia e anuncia querigma, anunciar a boa nova, uma nova realidade possível e denunciar as injustiças. E é fermento, né? Transformação social, igreja relevante, com incidência política no território, vai fazer aquilo que acontece em Atos 2, que diz que a igreja cai na graça do povo, e as pessoas a cada dia iam agregando, né? Caminham juntos, né? Se articulam. Obrigadão, Cássio, por ter colocado. Pode tirar, eu vou fechar meu microfonezinho e a gente vai desenrolar. Queria poder ouvir vocês. Opa, boa noite. Como é que rola? Tá, tem que levantar a mão? Como é que
Já tô falando mesmo, pode continuar. Como é que vocês estão, beleza? Você tá. Não, suave, você é o primeiro, já segue, mas a galera, então, pra gente ter uma. Não perder. Ter uma ordem, assim, a galera não ficar um na frente do Isso. outro e tal. Vai levantando a mão pra gente ir certinho vendo o próximo, mais. Marcão, Marcos, tudo contigo, meu parceiro. Eu levantei a mão tarde, né? Mas beleza. Mano, sobre o que você falou, né, de eclésia, eu já havia ouvido aqui na garagem, nesse sentido que você trouxe agora, né, que é um grupo que se organiza socialmente, que tenta fazer ali ideias, né, para mudar a sociedade num sentido que seja melhor, né, principalmente para aquele que é marginalizado, né, aquele que está à margem da sociedade, né. E eu fico muito feliz, honrado, contente, né, de estar fazendo parte da garagem, né, de aquecer esse grupo, de aquecer essa eclésia que Jesus, né, meio que colocou os seus discípulos nessa missão. Ó, vocês têm essa missão, esse legado meu que vocês têm que seguir. Então, façam isso. A eclésia é o grupo que se organiza para ajudar, para comunicar a opressão, para trazer libertação, liberdade, livramento, que seja, e ser vivo nesse sentido, né? Trazer no caso, né, que a gente aprendia muito na igreja fundamentalista a valorizar o céu, né? Um outro lugar mais, num lugar onde a gente vive a eclésia, de fato, a gente faz do céu, né, aqui onde a gente está, o agora, o nosso, o nosso presente, né, o nosso viver, o nosso céu, né. Eu acho que é isso, acho que é mais ou menos isso, para não ficar estendendo muito. Eu acho isso muito bonito, eu me sinto muito honrado, essa é a palavra, honrado, de estar nesse ambiente aqui, tá ligado? Porque eu não sei o que seria da minha vida se não fosse os irmãos. Isso em todos os aspectos, né? Intelectualmente, já recebi livros de vocês, já recebi ajuda financeira de vocês, já recebi carinho, abraço, amor de todos vocês e não tem nada, né, que represente mais a eclésia, né? Você falou as outras palavras que eu já esqueci, né? Mas depois eu vou pegar e vou ver de novo. Mas, enfim, eclésia me chama muita atenção porque é o sentido, né? É um mover, né? É um motor ali, tem algo que acontece e tem um sentido do porquê que acontece, que é essa luta por quem é marginalizado, quem está fragmentado, fragilizado, né? É isso, mano. Acho que é isso. Posso No falar? encontro da Tem EBON com as alguém aí na autoridades fila? sobre vocês quererem nosso dado alarmante aqui, não oficial. Nosso campo chamado progressista, né? A gente tem pouquíssimas igrejas que têm incidência política, igreja que, de fato, está transformando a realidade ao seu redor, de onde está inserida. A gente tem um problema sério acontecendo.
Voltei. Adélia, é contigo. Outra coisa rapidinho, ô Marcos da G-Rio, você falou sobre ganhar livro. Eu tenho 2 de poder Leonardo Boff. Vou procurar aqui. Próxima vez que eu te encontrar, me lembra que eu vou levar você de presente. Adélia, tudo no seu nome. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Você falou um negócio aí da querida aí, como é que é o nome? Queriga? Que eu falei certa a palavra? Queriga? Que o quê? Eu vou chamar de querida. É, Querigma. Querigma, tá bom. A querida, tá. Que pregar o evangelho é mais importante do que o trabalho da diaconia. É, eu não consegui trazer isso para nossa realidade, sabe? Porque eu vejo como esse servir a comunidade, servir ao outro, né? E assim, como que a gente prega o evangelho hoje em dia? Eu não entendi. Não entendi, Adélia. Repete para mim. Você falou sobre você não enxerga isso, que o querigma, a proclamação do evangelho, anúncio de Jesus, Isso. está É mais importante do que. Seria mais importante do que a diaconia. da Ih, não, você tá cortando muito, tá difícil. Ele tá cortando para vocês também? Eu não Será que se todo mundo fechar a câmera melhora? Não, né? acho que não. Tá cortando bastante mesmo. Acho que é melhor ele esperar um pouco e depois retornar para falar. Eu não consigo. Estou dizendo que dentro da teologia clássica, Agora voltou. o tema querigma, que é Queria tanto ouvir. Não tá dando certo. calma aí, eu vou entrar lá. Pronto. Estão me ouvindo bem? Então, suave? Sim, A Adele Sim, falou que para perfeitamente. você agora Beleza. sim. entende que o querigma é uma proclamação. Eu disse que dentro do escopo da teologia clássica, da sistemática que trabalha a eclesiologia, Ah, tá. o querigma Ah, está tá. acima da diaconia, como a proclamação oral do evangelho é mais importante do que o serviço da diaconia, por exemplo, né? Diaconal. Mas é nessa visão tradicional que você tá falando, então, né? Sim, essa foi a Ah, crítica. então tá. Tá, porque tá. Agora eu entendi, porque para mim não faz o menor sentido isso. Não deveria Então eu tô fazer o entendendo menor errado. sentido. Isso. Então eu tava entendendo errado o que seria esse proclamar o evangelho. Eu falei, pô, será que eu não tô sabendo como é proclamar o evangelho, então? Porque A a gente gente não falou disso na considera isso última mensagem. importante. Mensagem de quinta, a gente falou um pouco sobre isso, né? Prega o evangelho, se for necessário, use palavras. A gente tem essa ideia que vem dentro dessa teologia chamada, dessa hermenêutica histórico-gramatical, que é a visão literal da Bíblia, de que o evangelho, a fé vem pelo ouvir. Então você tem que pregar, falar, para salvar o quê? A alma do indivíduo para que ele possa ir para o céu. Então, tornando-se mais importante do que servir o próximo, porque o que importa não é esse mundo jaz do maligno. O importante é garantir a nossa salvação para morar no céu. Sobre essa crítica, a gente pega aquele texto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, se eu não me engano, está no final do capítulo de Marcos, que é até um texto posterior, um enxerto. Esse texto nem tem nos Sim. escritos mais Entendi. antigos, né?
Que a E, e, tradução é péssima para a gente, né? e quando é verdade. E quando a gente fala pregar o evangelho, se necessário, use palavras, na verdade a gente está falando que o evangelho é. Pregar o evangelho, na verdade, é servir. Pregar o evangelho, na verdade, é agir, é fazer alguma coisa, né? Não sair. Exatamente. As pessoas não querem ouvir o evangelho, elas querem ver o evangelho, elas querem tocar no evangelho. O evangelho tem que ser algo palpável, algo que sai da abstração do discurso para a concretude da existência. Jesus, você é mesmo o Messias esperado? Ele, o que vocês veem? O cego não está enxergando? O coxo não está andando, né? Pressupõe uma ação concreta, sempre, né? Perfeito. Então, beleza. Isso. Deixa eu tentar ler aqui. A Cora mandou aqui algo no. Ai, sumiu para mim. Deixa eu ler Alguém para consegue você. ler essa parada? Eu tô no celular agora, que não tô mais. Consegue ler, Cássia? Pô, você é o melhor que nós temos. Consigo? Tá me ouvindo bem? Tá. O que quis dizer era que participar da democracia precisaria ser considerado cidadão. E para ser cidadão precisaria não só ser uma pessoa do sexo masculino, mas também ser útil na sociedade. Daí vem a crítica desde então até hoje. Quem é de fato enxergado como cidadão? Democracia para quem? Era em relação lá em cima, acho que a Cora tinha feito um comentário que não tinha entendido. Perfeita colocação, exatamente, né? A igreja ela precisa subverter essa lógica. O que a gente vê na grande maioria é a igreja reforçando essa lógica. Quem é considerado, quem é cidadão, né? Democracia para quê e para quem? Então, a igreja ela só é igreja dentro das dimensões concretas ou espirituais se ela de fato é um espaço onde todos e todas, que todas são cidadãos respeitados por isso e com direito legítimo, né, à dignidade. E se não existe isso, não é igreja. Gratidão, Clara. Mais alguém falar sobre igreja? Vocês vão fazer esse trabalho de casa? Vão trazer críticas à igreja da garagem? Para a gente pensar junto? Léo, eu elaborei não sei se é bem um documento, é um arquivo PDF que é um texto que eu fiz com algumas propostas. Eu mandei pro Marcos, pro Vini. O Vini tá sem celular, né? Mas o Marcos viu e achou legal, né? Algumas paradas que eu coloquei. Eu te mandei agora aí, eu pedi para você ver depois, né, para vocês discutirem aí entre vocês e tal, da diaconia, ou aqui mesmo na hora, né, como você está propondo mesmo. Mas, enfim, o documento tá com algumas coisas legais que eu coloquei. Eu vou abrir agora aqui, né, eu não sei se vai tomar muito tempo, eu também não vou ler ele todo, mas é umas propostas de caminhada comunitária, tá ligado? Umas coisas que a gente pode estar fazendo juntos, como igreja, né? Como eclésia, né? Como um não partido político, né? Como você falou, perdi agora no raciocínio, mano. No sentido de partido de, sei lá, de PCdoB ou PT ou alguma coisa, mas no sentido político de ação, né, de agir, de fazer alguma coisa para mudar a realidade. Então eu coloquei assim: a Garagem Rio é uma comunidade que tem vivido a fé a partir do afeto, da escuta e do compromisso com a justiça. Ainda sem espaço físico próprio, os encontros já acontecem presencialmente, como os que temos realizado na casa da irmã Alessandra ou na Quinta da Boa Vista, que eu estou falando da Garagem Rio, tá? Em rodas simples, com verdade, oração, conversa e cuidado. Ao mesmo tempo, seguimos abertos à possibilidade de termos um ponto de apoio mais estável, seja uma casa alugada ou adaptada, mas com a consciência de que o reino já se manifesta onde estamos.
quando nos reunimos, partilhamos e nos responsabilizamos uns pelos outros. O que segue aqui é uma proposta de ideias para nutrir e fortalecer essa caminhada. São projetos pensados em paralelo ao cuidado com Gabriel e sua mãe Adriana, que já expressam de forma concreta o tipo de fé que acreditamos, prática, encarnada e comprometida com a vida. Aí são 4 núcleos, né, dentro desse documento, que eu não vou ler, porque senão, né, a gente não é tão longo também, mas eu acho que é legal cada um ler com carinho essa parada, tá ligado? E propor também às outras pessoas aí que faz parte da garagem a buscar fazer algo nesse sentido, né? A pensar propostas de desenvolvimento comunitário, né? No sentido de que a gente, como igreja, tem que estar nessa ação de correr atrás dos pequeninos, né? Seria a expressão que eu poderia colocar. Viver o evangelho né, estar a serviço, né, do outro. Essas paradas aí que o Léo nos dá um exemplo, né, muito foda, né? Então, é isso, mano. Para finalizar aí, de novo, na minha segunda oportunidade. Tamo junto. Gratidão. A gente vai caminhar para o finalzinho agora. Acho bem bacana, acho que não tem que ser discutido pela diaconia, no caso do Rio de Janeiro, mas ser discutido pela toda a comunidade de fé. A gente vai construir isso junto, a gente não vai construir. Lembra que eu falei aqui sobre modelos eclesiológicos? Eu disse que existe o modelo igreja e instituição, que eu não sou contra, porque a instituição ela tem que servir a igreja chamada igreja invisível, né, do Cristo. É justamente isso, para articular de forma política essa ação, é necessário, às vezes, uma institucionalidade, para que a gente possa ser mais efetivo. Isso não tem a ver com partidarismo, mas tem a ver com a vocação e missão da igreja, a natureza da igreja, que é servir, pensando sempre para além, não somente na dimensão da caridade, paliativa, é importante, mas a igreja é chamada para promover justiça, equidade. E a gente pensar isso junto não é é fundamental. assistencialismo, né, mano? É para além. Assistencialismo tem que acontecer, é o contexto, é importante, Não é só isso, porém né? a gente Não é tem que só pensar isso. para além. É o cuidado, é o estar perto, é sentir na pele, né? Essas coisas, eu acredito. Exatamente, Cora. Uma organização tem que se organizar. Ter um local de encontro fixo, onde pode servir como base, como projeto social, como depósito, como milhões de coisas, é importante, porque sem um espaço físico concreto, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso aí, se organizar. Espaços físicos façam que a gente se organize. É algo a pensar sobre. Bem bacana. Mas acho que é isso. Acho que a gente precisa também poder trazer críticas à própria instituição para que a gente possa refletir juntos o ser igreja, o que de fato somos. Eu acho que esse documento, depois eu vou dar uma lida, Marcos, e posso até trazer no próximo encontro nosso, na próxima quarta-feira, a gente discutir alguns pontos a partir disso e pensar junto como a gente está sendo igreja de fato. A gente tem, por exemplo, tem uma dificuldade enorme, está tendo uma dificuldade enorme com questões de CNPJ e tal, né? Mas eu creio que a gente está vivendo um novo tempo e que a gente vai conseguir, de fato, se organizar para que a igreja seja relevante, para que, num passe de mágica, a instituição igreja desaparecer do bairro, as pessoas tenham falta daquele lugar. Esse lugar aqui não é só lugar que tem um monte de carro bonito na porta, não é só lugar que a música é muito boa, que o som é foda, mas nesse lugar aqui mudou a minha caminhada, né? Mudou a minha trajetória. A igreja precisa ser esse lugar. É isso, gente. Então, eu espero que a gente consiga, no próximo encontro, quarta-feira, trazer coisas que a gente tem que, talvez, mudar, repensar na nossa caminhada como igreja, né? Para a gente possa evoluir, para a gente possa nos transformar nesse processo e sinalizarmos, de fato, concreto, o reino de Deus. Quero agradecer, acho que não tem mais ninguém com a mãozinha levantada, né? A gente foi.
Próximo encontro eu vou falar sobre a questão da comunidade eclesial de base e como que a Igreja da Garagem se encontra atualmente distante de muitos pontos que foram falados naquela imagem, para que a gente possa repensar. Beleza? 9h em ponto, eu sou aí, quase um presbiteriano. Beijão grande, gente, vamos se falando.